O caminho dos deuses, conhecido como o caminho da fé, foi o fundamento das leis do mundo dos deuses. Se eram deuses, demônios ou mesmo demônios, seu desejo por crentes e almas era assustador. A competição no plano material principal era feroz desde o começo. Comparado aos deuses que tinham recursos e dinheiro de sobra, um demônio como Beelzebub já estava perdendo o rumo e não tinha escolha a não ser arruinar seu cérebro em busca de ideias. Sua reputação no mundo principal foi horrível como resultado. No entanto, tudo isso mudou um dia. Beelzebub teve um fantástico dispositivo divino, a placa Manderhawk. Ele o nomeara ele mesmo, pois nunca havia visto nenhuma descrição desse dispositivo na história, embora seus efeitos fossem extremamente poderosos. Esta placa Manderhawk teve o efeito milagroso de reduzir os efeitos supressivos de um limite mundial. Em outras palavras, se Beelzebub queria transmitir seu poder divino para o plano material principal e normalmente seria tributado 90% de seu poder, a placa Manderhawk reduziria a quantia que ele precisava para pagar a 10% ou até menos. Esse consumo era muito mais barato e conveniente para ele do que os deuses daquele reino. Por causa dessa vantagem, Beelzebub tinha sido capaz de se desenvolver e florescer no mundo principal, reunindo grandes quantidades do poder da fé e das almas, estabelecendo seu status no inferno de uma só vez. Claro, os deuses não eram tolos. Após um período de investigação, eles se uniram e completaram a purgação da organização que o adorava. Evidentemente, Beelzebub, que resistiu aos muitos deuses sozinho, não teve escolha senão se perder. Não só todos os recursos que ele acumulou no plano material principal desapareceram, com apenas alguns seguidores passando pela rede em suas últimas pernas, ele também não estava indo bem no inferno, onde foi suprimido pelo outro inferno soberano Reis. Felizmente, o segredo do Manderhawk Plat não havia vazado, ou então não havia como resolver esse assunto tão facilmente. Mesmo depois de tudo isso, Beelzebub já estava paranoico e não se atreveu a tomar mais nenhuma ação no plano material principal. Ele, que tinha o Manderhawk Plat, voltou suas atenções para áreas fora do mundo dos deuses. No ilimitado plano astral, havia muitos seres intelectuais. O poder da fé que eles poderiam gerar era uma enorme tentação para ele, e era ainda melhor porque nenhum deuses ou outros inimigos podiam perceber isso. Após um período de experimentos, Beelzebub teve sucesso. Claro, depois disso, ele teve o azar de conhecer Leilin. Seu corpo principal foi provavelmente gravemente ferido e agora em um sono profundo, e ele poderia até morrer se ele tivesse azar. Afinal, o inferno não era um lugar pacífico. O poder de extinguir as barreiras entre os mundos, o disco brilhante chegou à periferia da parede de cristal, onde inúmeras runas estavam piscando. Parecia atrair alguma existência dentro da parede, o que fez a área ao redor da parede amolecer. Isso fez com que Leilin se perguntasse se essa situação se espalharia para o resto do muro. Não. Isso não é de uma falha nas leis. Esta foi uma saída deixada para trás desde o início, criada durante o processo de design. Com a visão de Leilin, ele imediatamente viu quão extraordinária era a placa Manderhawk. Com base nos pensamentos de Beelzebub, a placa Manderhawk poderia muito bem ser uma imitação do dispositivo de divindade mais poderoso do mundo dos deuses, a chapa de barro do destino. Isso é muito possível. Talvez este prato possa até ser uma parte do prato de barro do destino. Os olhos de Leilin queimavam com fervor. O que ele tinha em suas mãos obviamente não era a verdadeira placa de Manderhawk, ou então ele seria capaz de entrar no mundo dos deuses. Por que ele precisaria passar por todo esse problema? O prato brilhante nas mãos de Leilin era meramente um dispositivo específico feito pelo AI-chip de memórias de Beelzebub, bem como os cálculos precisos para baixo com conhecimento sobre o equipamento do Old F. Goods. Com dados de experimentos sobre a coisa real, bem como longos períodos de observação e pesquisa para imitá-la,
Leilin tinha grande confiança nessa imitação. As coisas foram como esperado. Sob os raios da falsa placa Manderhawk, a região da parede de cristal aqui já estava começando a derreter, revelando uma grande passagem. Foi tão fácil. Leilin franziu as sobrancelhas, mas ainda separou um fio de semente de alma, que desapareceu no caminho. Se perca no momento em que a semente da alma tocou a parede de cristal, uma voz aterrorizante soou, trazendo com isso um poderoso consciente isolador. A semente foi imediatamente aniquilada, e até mesmo a placa Manderhawk estava flutuando instável. A vontade mundial do mundo dos deuses foi despertada. Não, esta é apenas a sua mente subconsciente. Essa extensão é apenas. Instantaneamente, Leilin sabia o que havia acontecido. Esta foi uma reação instintiva da parede de cristal, que repeliu almas como Leilin, que tentou entrar. Seu tipo diferente de força da alma foi imediatamente descoberto, sem deixar qualquer espaço para dúvidas. Você é o único que deve Scrum. Você é apenas uma vontade subconsciente de dormir. Scrum. 2 raios de luz negra saíram dos olhos de Leilin, seus cabelos negros voando enquanto ele parecia ter se transformado em um antigo demônio. HSS. O tremendo corpo de um Targaryen surgiu atrás de Leilin. Suas ondulações de energia e posição 7 resistirão à parede de cristal Busbus. Neste momento, o Manderhawk Plate nas mãos de Leilin piscou e envolveu toda a área, não permitindo que qualquer informação fosse transmitida. Poder próximo ao rank 7 era algo que até mesmo as vontades de pequenos mundos poderiam resistir um pouco. Enquanto o mundo dos deuses era incomparavelmente poderoso, ainda estava adormecido, e havia apenas uma pequena região o resistindo. Ele não havia ativado toda a sua força e a placa Manderhawk havia até removido uma parte de suas habilidades de detecção, de modo que, portanto, estava mais fraca. Naquele momento, uma onda de emoções poderosas desapareceu, revelando um pequeno espaço. Agora é a hora. Os olhos de Leilin brilharam, e numerosas sementes de alma se separaram e desapareceram na parede de cristal praticamente no exato momento em que as sementes da alma desapareceram no caminho. Todo o Manderhawk Plate desmoronou em pó. Leilin foi enviado voando para trás, inúmeras feridas terríveis já aparecendo em seu corpo quando ele ficou pálido. Sangue fresco jorrou por toda parte, mas voltou ao corpo de Leilin a um ritmo ainda mais acelerado, como se seu corpo tivesse se tornado um imenso imã. Os ferimentos aterrorizantes desapareceram em um instante, embora o rosto de Leilin ainda estivesse obviamente pálido. Apenas a reação de uma pequena porção da parede de cristal me reduziu a esse estado, apesar da proteção da placa Manderhawk. Os olhos de Leilin estavam cheios de admiração. Ele não havia atacado o muro com força antes, senão teria encontrado o contra-ataque da parede de cristal e a fúria dos deuses, o que o teria transformado em cinzas em um instante. Esse tipo de habilidade poderosa não só deixava Leilin com medo, mas o deixava desejoso de melhor. No entanto, os suspiros de admiração de Leilin desapareceram em um instante. Ele agora estava se esforçando para manter a conexão com sua alma, e o consumo aterrorizante continuou. Ao contrário das Truezouls separadas, não se podia cortar o apoio a uma semente da alma se elas quisessem mantê-la. Mesmo para uma existência como Leilin, o consumo por trás da barreira no mundo dos deuses era espantoso, embora as coisas tivessem acontecido apenas por um breve momento. O iShip agora estava gravando rapidamente. O processo de atravessar a parede de cristal não era suave, e logo as informações sobre as sementes da alma aniquiladas eram transmitidas: semente de alma 1 extinguida, semente de alma 2 extinta. Tempo estimado em que o host pode manter o suporte: 31 horas 24 minutos 12 segundos. No entanto, isso diminuiu o consumo em seu final, permitindo que Leilin continuasse por mais tempo. Um meteoro laranja riscou os céus da noite, descendo em uma floresta escura. Este é o mundo dos deuses. A semente de alma de Leilin examinou os arredores.
Era uma floresta escura, e suas chamas de culpa já haviam feito com que a área em volta dele fosse carbonizada, criando uma área vazia ali. Uma enorme intenção maliciosa. Assim como essas leus, a semente da alma de Lelin fez tudo o que pôde para coletar dados. A terrível vontade mundial do mundo dos deuses só poderia estar me reprimindo inconscientemente. Mas isso é o suficiente para suprimir o alcance da varredura da força da alma em até 10 metros. Além disso, essas limitações do poder sobrenatural. Lelin podia sentir claramente que se tratava de um mundo excepcionalmente rigoroso, com limitações extremamente poderosas à força sobrenatural. Mesmo que os magos da Estrela da Manhã chegassem aqui, eles não possuiriam uma força poderosa, e era impossível para eles fazerem o que podiam no mundo dos magos. As partículas de energia são muito estáveis aqui e fáceis de manipular. Os exemplares deste mundo devem achar difícil romper individualmente. A norma deveria ser para trabalhar em grupos. 10 aventureiros em um grupo seria um bom arranjo. Mesmo se o meu corpo principal vier, provavelmente você será suprimido por uma ou duas fileiras e só poderá exibir a força da estrela da manhã ou da lua radiante. Sob condições tão rigorosas, quão aterrorizantes seriam os deuses que conseguiram irromper? Nesse momento, Lelin de repente descobriu que havia subestimado os deuses. Sua força excedia em muito suas expectativas, especialmente porque ele estava sendo reprimido por um grau tão grande. Ovana, olhe. Isso é um meteoro. Aterrou na floresta em uma pequena aldeia perto da floresta. Um menino com algumas sardas no nariz olhou para o céu, de repente falando com a menina de rabo de porco ao lado dele. Eu tomei uma decisão. Eu vou procurar por isso, Tiff. Você enlouqueceu? O padre já disse que um meteoro é um mau presságio. Ovana olhou a amiga preocupada. Padre, os olhos de Ovana mostraram seu medo. Isso é verdade? Então eu não vou ao meteoro de antes. Evidentemente trouxe uma grande mudança para a aldeia. Muitos adultos se reuniram, parecendo preocupados, e todos começaram a orar nas proximidades de um pequeno altar na aldeia. Ovana e Tiff rapidamente se separaram, mas o que a menina não notou foi que depois de se separar, Tiff correu para fora da aldeia, um olhar animado em seus olhos.